Oi, gente! Olá, pessoal! Todo mundo que segue a gente aqui no canal e aqueles que estão chegando agora no nosso canal Sociedade Impacto, onde nós abordamos um pouco de tudo da área de projetos, captação de recursos e também as regras para operar as organizações sociais no terceiro setor. Hoje eu estou com a gestora de projetos da Agência de Desenvolvimento e Inovação Sociocultural, nossa grande parceira, a ADCult. Estamos com a Karina Baiense, ela é de formação engenheira ambiental, auditora de responsabilidade socioambiental e, por função, gestora de projetos, que toma conta ali das verbas e dos projetos culturais da ADCult. Seja bem-vinda, Karina. Obrigada, Camila. Ao nosso programa Sociedade Impacto. Vamos começar hoje uma série chamada Do Zero ao Primeiro Projeto. Muita gente já me questionou, já mandou e-mail, já me ligou. Eu deixo meu telefone de contato aqui, na descrição do vídeo, perguntando o que eu preciso saber, o que eu preciso fazer para escrever o meu primeiro projeto, sobretudo o projeto cultural, que é o segmento no qual eu atuo. Faço também projetos socioambientais, turísticos, mas o meu foco é projeto cultural com vistas ao desenvolvimento econômico. Então eu comecei essa série para trazer algumas questões muito importantes para aqueles que estão iniciando na área de projetos culturais. E a nossa aula com a Karina hoje é dividida em duas etapas, Na verdade, nós teremos a etapa 1, vamos chamar de aula 1, onde nós falaremos da aplicação dos recursos públicos nos projetos. Afinal, eu estou pressupondo que você não vai querer tirar mais do bolso, Chega, Karina, dessa fase de tirar do bolso, buscar com os amigos, chamar sempre muitos voluntários que por vezes deixam na mão, O voluntariado é um outro assunto que eu tenho que trazer, na verdade é uma ferramenta fantástica, de engajamento, só que tem que ser bem administrado também. E a segunda aula a gente vai falar das documentações necessárias mínimas, para você submeter o seu projeto com vistas à captação de recursos. Karina, você está nesse mercado há quanto tempo? Fala aí pra gente. Mais de 10 anos, 15 anos por aí. 15 anos. Só trabalhando em projetos, Iniciei com educação ambiental, projetos de engenharia e educação ambiental. Fantástico, na vanguarda, agora, Na vanguarda aí. Na época que o licenciamento ambiental estava em alta. E agora estamos trabalhando com os projetos culturais, na sua grande maioria também com a temática de sustentabilidade, desenvolvimento e sustentabilidade. Eu me recordo que nesse ínterim de 10 anos surgiram várias políticas públicas, de fomento à cultura, a própria Lei Paulo Gustavo, no contexto da pandemia, a Lei Aldir Blanc, que vieram aí coroar esse momento ímpar que é da profissionalização do produtor cultural, que é um vídeo que eu quero fazer com você. Mas hoje, para não dispersar, vamos fazer essas duas aulas, que é aquilo que você precisa saber antes de pensar em encaminhar o seu projeto. Às vezes você tem lá uma boa ideia, estruturou o projeto, a gente vai ter aula de estruturação de projetos também, caso você ainda não segue a gente, peço que siga, clica aqui no canal, aperte o botãozinho de alerta para você saber desses novos vídeos que virão. Então, hoje a gente vai falar da aplicação dos recursos públicos. Karina, por que a gente começa aqui falando de ciclo de vida do projeto? Vamos fazer assim, pensar que o projeto é uma ferramenta, que ele vai ser submetido e que aqui a gente precisa falar das regras do jogo, o que a pessoa precisa saber. Por que ela começa aqui identificando o que é um projeto? Então, Camila, ultimamente as pessoas vêm falando que tem um projeto, mas na realidade tem uma ideia, uma concepção de um projeto, mas na realidade, quando você vai ler, ela não está enquadrada dentro de umas normativas que o recurso público exige para você conquistá-lo, Sim. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que entender enquanto projetista, digamos assim, é seus direitos. As políticas públicas, as legislações. Importante. Como que você vai aplicar isso dentro do seu projeto? Então, é fundamental, pessoal, entendermos que isso aqui a gente vai abrir um processo de administração de um recurso público. Exato. Não é a gente sabe, nosso espetáculo, seja uma feira gastronômica, seja ali um circuito cultural de cinema, de dança, qualquer linguagem cultural. Tudo que vai se transformar no projeto se transforma também no compromisso com o recurso público. Não só com o recurso público, se você for pegar um patrocínio também de uma empresa privada, você tem a responsabilidade de atender a própria empresa.
Ou seja, você tem que entender a missão, a visão, os valores da empresa, a comunidade que ela está inserida, né? Então, você tem que fazer, antes de escrever, um estudo, um diagnóstico. Que vai, inclusive, basear na parte do projeto aqui, como a gente viu, né? Aqui a gente divide, pessoal, a gente vai falar muito mais sobre isso num vídeo específico sobre a aula de elaboração de projetos. Mas é importante saber, antes de entrar no jogo, no que consiste um projeto, né, nas etapas aqui de pré-produção, produção e pós-produção, onde inclusive temos um tópico, né, que vou chamar a Karina para falar sobre prestação de contas, né, o calo de muitas organizações sociais e até produtores que estão aí iniciando na jornada, né, do terceiro setor. Mais alguma coisa daqui você queira falar, Karina? Sim, que vai implicar diretamente na... Quando a gente pensou em entender assim, o ciclo de vida do projeto, foi justamente essa parte, né? Dividimos em 3 etapas. O que seria a primeira etapa? Pegar a ideia da pessoa e fazer uma pesquisa, né? Se você vai fazer um projeto, exemplo, um cineclube com uma temática ambiental. Então você tem que estudar quais as temáticas, aonde que seu público está. Se você vai fazer para a escola, é uma linguagem diferente. Se você vai fazer para a comunidade, umas pessoas de mais idade, é uma outra linguagem. Abordagens conforme os públicos. Os públicos. Então você tem que entender qual o público que você está querendo atingir. Que traz aqui nesse tópico 3 da pré-produção, que é a pesquisa da ideia, né? Exatamente. Definição de público. Na produção já tem que pressupor também aqui a parte de comunicação, né? Aí, assim, você entendendo, por exemplo, como eu falei, o cineclube, existe uma legislação para o próprio cineclube. De fomento ao cineclube. De fomento ao cineclube. Você tem que ver, se você vai trabalhar no meio ambiente, você tem que entender as legislações ambientais, para saber qual kit você vai procurar ou produzir, porque você pode tanto como é que fala? Passar um vídeo de terceiro, mas também como você pode produzir o vídeo dentro de um cineclube, fazer um roteiro, ensinar as pessoas a escrever. Mas para isso você tem que estar alinhado com essa política, né? Qual a política que é voltada para o meio ambiente? Você tem que entender para você fazer um projeto casado com que o recurso, né, está propondo. Quando você vai pegar um recurso público, ele está justamente ligado ao interesse público. Então você tem que estar ligado às políticas públicas. Então aquela coisa, vocês já me perguntaram, Camila, tem uma ideia bacana, me ajuda com o projeto? Eu sou, gente, voluntária até hoje, né? Eu sinto que quando às vezes tem um artista, alguém que é ali do meu grupo de apoio, né? Camila, não tenho, você me ajuda nesse sonho? Tudo começa a partir de um sonho, tudo começa a partir de uma ideia. Mas a gente tem que ter essa noção que a Karina está trazendo, que é muito importante. Essa ideia, gente, tem que ter consonância com as políticas públicas. Ela tem que ser embasada, tem que conversar com aquilo que a sociedade entendeu, né? A sociedade, eu falo nós, né? Todas as leis são feitas para nós, para a sociedade. Tudo que a gente entendeu como sendo política pública. Exemplo, eu quero lançar um livro, né? Estou falando assim de uma forma bem simples, porque eu estou partindo do pressuposto que aqui são os meus alunos novos, estão começando agora na área de projetos, mas aqueles que sabem, não custa nada lembrar. Então vamos supor que você queira lançar um livro. O livro é parte da política pública, Sim, né? Você tem as estatísticas da questão da leitura. Qual é o público, né? Se você for numa área que é de pessoas que vulnerabilidade, né? Na área de vulnerabilidade, você vai encontrar um baixo índice de leitura. Os projetos para atingir a meta do recurso público, né? Os interesses públicos, ele vai até essas áreas que não têm acesso à leitura e aplica um projeto lá. E muitas vezes recebe o incentivo, né? O incentivo é para isso. Para a gente batalhar que vocês, né, passem por esse aprendizado, né? Vejam outros vídeos aí no YouTube, tem milhões de vídeos aí na internet que te ajudem, né? E a gente está aqui colaborando aí com a nossa sementinha do programa Sociedade Então, assim, eu penso que o recurso público, ele é para dar mais acessibilidade, seja na cultura, seja na saúde, no esporte, em qualquer área. Né? O recurso público é justamente para fomentar projetos em áreas que não têm acesso. Aí é importante falar das outras partes, né? Porque você tem os dados, mediante os dados. Depois a gente vai entrar
cada item separado, mas aí você faz com os dados, você planeja o que seria a elaboração do projeto. Você vai ter o projeto, o custo dele, a equipe, né, que é o recurso humano, os parceiros que você vai ter que fazer. Então, é uma estrutura gigantesca quando você fala de ciclo de projeto, né? A comunicação, ela tem que atingir o seu público, tem que colaborar com o seu parceiro, com a parte política também do projeto, elas têm que estar totalmente vinculadas entre si e fazer com que esse projeto ele seja expandido, né? Fala assim, tenha não só o local, sucesso, uma visibilidade, né, maior. Então, que seja bem sucedido, afinal, quem não quer viver, quem de nós, né, que está no métier, não quer viver na área de projetos, da cultura e da arte, né? E sendo um negócio, que as pessoas às vezes escrevem projeto sendo um pequeno projeto. Não, mas projeto é um negócio. Todo negócio tem que ter uma gestão, né? Aí você trabalha com a gestão. E o final dele é justamente a prestação de conta. Mas por que você tem que prestar conta? Como é um recurso público, né, é um padrão, é uma lei, todo recurso público, as pessoas é público, todo mundo pode pegar e fazer o que quiser. Não, existe uma legislação que tudo que você utiliza você tem que prestar conta. Até de 1 centavo você vai ter que prestar conta do projeto. Então, a prestação de conta, ela não é o final. Ela tem que ser pensada no início do projeto. Por isso, um diagnóstico, os dados para pesquisa, porque você tem que pensar já que a prestação de conta ela está no início, não no final do projeto. Olha essa análise. E quando eu comecei nessa área de projetos, a Karina sabe bem, porque a gente trabalha juntas, eu tinha assim, maturidade zero, né? Não fiz tantos cursos, os poucos que tinham não traziam esse pulo do gato que eu vou falar para vocês. Pessoal, pesquisem. De repente vocês têm aí no grupo de vocês, né, um grupo de artistas, ou que seja aí alguma pessoa no serviço público, entenda um pouquinho da prestação de contas, dessa obrigatoriedade, o que eu vou ter que relatar quando tudo acabar, quando as luzes apagarem no palco, né, quando a trupe embarcar de volta para casa, depois de uma série de apresentações, mambembe, seja qual for o projeto, enfim, o que eu vou ter que devolver de relatório. Comecem a entender isso aí, porque isso, desde o início, a gente já pode prever ações que, ao passo que você vai fazendo o projeto, já vai sendo prestado conta. Um exemplo que a gente pode dar aqui é claro, por exemplo, tem gente que as pessoas falam assim, vou colocar 5%, para atingir 5% da população, né? Mas depende, população que se for uma população, no caso Cachoeiro, 5% da população de Cachoeiro é muita gente, Cachoeiro, né? Itapemirim, mais de 100 mil pessoas, você vai botar 5% dentro do seu projeto. Olha o que você está prometendo no projeto para criar a prestação de contas. Então você tem que ver se seu projeto é local, né? Você tem que estabelecer uma quantia razoável que você consiga comprovar essa quantidade de gente que vai ter no projeto. Pé no chão é a palavra de ordem. Exatamente. Vamos passar aqui, adiante, um pouquinho do mercado de projetos, né? O mercado de projetos independente aqui, a gente vai falar de uma forma mais ampla, independente que seja um projeto cultural, socioambiental, ele é um projeto que está 100% voltado para atender as políticas públicas, como eu falei, é um desejo da sociedade, né? É uma forma de operar o ir e vir de cada um de nós. As políticas públicas estão aí para garantia de direitos, né? Karina, eu queria que você explicasse um pouco essa convergência do terceiro setor, né, no qual nós estamos, né? Nós representamos a Decult, né? Nós fazemos parte da equipe da Agência de Desenvolvimento e Inovação Sociocultural, a nossa parceira, somos profissionais independentes, mas é uma empresa que agencia, né, os nossos projetos, nós somos parte disso aí. E como funciona essa convergência? Primeiro setor, que é o setor público, né? Que são as prefeituras, o governo federal, os governos estaduais. O segundo setor, as empresas privadas. Exatamente. E o terceiro setor, as organizações sociais, sejam elas entidades religiosas, fundações ou mesmo as OS, né? As associações. Então, como que funciona, né? O primeiro setor, que são as prefeituras, é onde que elas têm o recurso público, né? A prefeitura, os órgãos públicos, prefeitura, governo do estado, governo federal. Eles que estão com dinheiro para ser destinado para os projetos, né? O que acontece? Só que uma vez sendo recurso público, você só pode distribuir o dinheiro por meio de licitação
ou por meio de editais, né? Os famosos e às vezes famigerados editais. Muita gente já me relatou sérios problemas para participar, né? Mas esse é um outro assunto. E dependendo do que o governo quer atingir, né, algumas empresas privadas podem participar e o terceiro setor pode participar de alguma coisa. Isso tudo vai depender do que está escrito no edital, seja edital de licitação ou edital direto de lei de incentivo, que são duas possibilidades. É uma forma, digamos, democrática para que todos possam participar. Exatamente. Né? Essa aqui é democrática mesmo, na sua opinião? Eu já ouvi assim, gente, Camila, eu não participo mais de edital porque não é tão democrático, é sempre as mesmas pessoas que ganham, é carta marcada. Eu já falei isso e eu sinto... Bom, eu não vou expressar minha opinião aqui, na aula de projetos... Eu acho que dá um bate-papo. Vamos deixar para uma outra situação, né? Mas só tenta, assim, explicar para a gente de uma forma bem aberta, ter interesse público, recursos privados e políticas públicas, né? Tudo isso está inserido no mercado de projetos de que maneira? Tá. Bom, o que acontece, né? Quando você, assim, um exemplo do primeiro setor com o segundo, né? Os órgãos para contratação de empresa privada. Acontece muitas licitações quando vai equipamentos, né? Você está na área de saúde, precisa de equipamentos, são empresas privadas que geralmente fornecem. Ou tem instituições que têm no seu escopo também produtos, né? Então pode ser também instituições, mas depende muito do contrato, né? Mas o interessante desses três setores, que o terceiro setor, ele é o único que entra, ele é como se fosse uma peça fundamental que entra nos dois setores livremente. Ele pode para facilitar o exatamente. trânsito. Ele atende a governança pública com seus projetos, mas também atende as empresas privadas com compromisso social que eles precisam ter. Sim. Então ele é uma peça fundamental que ainda eu falo que no Brasil é pouco usado, lá fora é usado demais, mas no Brasil, assim, se as empresas soubessem a quantidade, assim, até mesmo a redução de impostos só de investimentos em projetos, ia começar a investir em projetos no terceiro setor. Vinculado com a investimento, eu ouvi investimento, mas não é só aquela verba para o projeto. O que isso tem a ver com investimento, Karina? É a questão, tipo assim, existem as legislações, né, de leis de incentivos e de renúncia fiscal, onde o empresário que aportar o dinheiro pro projeto, ele pode ter uns benefícios, dependendo da categoria que ele se encontra. Cabe uma aula disso? Cabe, nossa, cabe. Não só a questão da pessoa jurídica, né? A pessoa física também pode fazer a doação. Olha só, prometo aqui uma aula só para falar da doação. De repente vocês estejam carecas de saber tudo sobre doação, mas será que sabem mesmo por que a gente tem tão pouca participação das doações nos projetos? Era para a gente estar bem melhor, era para a gente estar aí fomentando mais projetos artísticos, sociais, esportivos. Eu acredito que o Brasil tem a grande potência, só que precisamos conhecer mais e de perto as políticas de incentivo. Mas vamos deixar isso. Estou só prometendo aqui, né, Karina? Então, aí quando você fala dessas legislações, é aquilo assim, por que o projeto? O projeto ele tem que ser de interesse público. Você não pode, o projeto quando né, o que a gente fala é meu, vou fazer um evento, né, sei lá, um evento de dança numa escola privada, alguma coisa assim, que eu excluo o restante da comunidade, ele não pode usar o recurso público. Né? Quando você utiliza recurso público, ele tem que estar aberto para o público. De forma irrestrita e pensando também na acessibilidade, também da democratização de acesso, né, para aquilo ali chegar às comunidades periféricas, dialogar com a população em geral mínima, né? Existe assim, você pode, não sei se já chegou ao seu ouvido, né? É a questão de, mas a pessoa está fazendo o evento com recurso público, mas está cobrando ingresso, né? Tem isso ainda. Aí vai depender do encaixe dele, assim, foi para La Rouanet, a gente tem 2 artigos. Na Rouanet, um que é 100%, que você pode fazer com recurso e deixar totalmente aberto, né? Mas tem as questões das contrapartidas. Por isso que é importante você entender a legislação e como ela funciona. Antes de submeter o projeto, para não sair desembestado. Não é assim, porque também é um recurso público, às vezes você faz com o recurso público uma parte.
mas você faz uma outra parte para o projeto ficar gigante com recursos privados. Às vezes há uma complementação de verba, digamos assim, as pessoas tiram do próprio bolso, e alguns setores você vai cobrar. Mas existem as regras que, quando for cobrar, você tem um limite de cobrança. Você tem a questão da bilheteria máxima, digamos assim. A meia, ela é uma proposta do governo, né? A meia também, né? O ingresso pela metade. Então tá assim, que é os benefícios que tem que ter tem na legislação, que tem que ter nos projetos. O foco, antes de passarmos para a próxima etapa, todo e qualquer projeto é de interesse público. A partir do momento que você vai buscar recurso para subsidiar a sua ideia, muitas vezes o sonho que nasceu dentro de você, lembre-se, ele tem que ser de interesse público. Próxima etapa, Karina, é a gente falar do fomento, né? Falando mais exatamente da cultura, né? Que é esse segmento no qual a gente atua. A aplicação do recurso público em negócios culturais. A gente costuma dizer aqui internamente que todo projeto, no final das contas, é um negócio, porque ele acaba gerando renda, ele acaba transformando muitas vidas. Em alguns casos, muita gente sai assim, por exemplo, participa de alguns projetos. Camila, dali eu me tornei um profissional do setor, porque eu fiquei assim, deslumbrada, fui tocada por aquela oficina de literatura, me tornei uma escritora. Né? Fui participar de uma oficina de cinema, me tornei um cineasta. Vários exemplos que eu posso trazer para vocês, né? Qualquer dia desse eu vou chamar os pupilos que passaram por vários projetos e se sentiram ali no coração a vontade de atuar com aquela arte, né? Então, antes que a gente fale dos negócios culturais, né, do que implica as sanções para formar esse negócio, esse projeto cultural, quem é o principal beneficiado uma vez que o recurso é público? Afinal, qual que é o beneficiado dos projetos culturais? Vamos falar aqui de projetos culturais. Então, olha, se o governo, né, cabe ao governo, vou citar o exemplo da cultura, que é a área que a gente está mais, mas qualquer área é o mesmo processo. Mas se o governo ele tem um dinheiro, um recurso para disponibilizar para as pessoas poderem fazer a cultura, não cabe o governo fazer a cultura. Entendeu? Não cabe o governo aprender a dançar, aprender a fazer um livro, ou fazer um teatro, ou cantar uma música. Cabe o governo fomentar. Fomentar como? Dando recurso. Fazendo a parceria com os espaços. Dar o espaço para quem vai fazer, né? No caso das prefeituras, né? No caso cabe o governo fomentar, não fazer a cultura. O que cabe fazer a cultura são os produtores, os agentes culturais, né? E até porque eu acredito que governos, de forma geral, nenhum do Brasil, até do mundo, possa arriscar isso aí, dizer, tem tempo e pessoas para fazer isso. Exatamente. Né? Por isso que utilizam a questão de você ter um fomento, né, e distribuir esse fomento para que seja feito aos eventos. Correto. Né? Então, o governo ele está ali para fomentar. Mas ele dá porque ele é bonzinho? Não, ele não é bonzinho. Né? Quando ele fomenta isso daí, é uma parte que ele tem que atingir as metas dele também enquanto governo. E por isso que eu falo, entenda a política pública. O governo não dá dinheiro. Essa parte ele tem que atingir. Como que ele tem que atingir a meta? Contratando alguém para fazer a meta por ele. Então, ninguém é bonzinho nesse sistema. Um precisa do outro, entendeu? É um trabalho de parceria mesmo. É um Exatamente. Trabalho de relação, né, o que o governo estabelece. Tanto é que muitas vezes as organizações sociais assinam termos de parceria, né? Até porque se você entender a formação da política pública, né? A política pública foi feita o quê? Para atender uma vontade do povo, né? Da comunidade. Você está ali, teve reuniões, vamos fazer política pública aqui e tal. Saiu política pública para arte, saiu política pública por quê? Antes disso, teve pessoas que se juntaram falando, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Então é um direito. Se você considerar o recurso público, cultural vem de muita luta, né? Exatamente, está dentro da Constituição do direito à saúde, direito à cultura, direito a lazer, direito a esporte, direito a transporte. Então você tem direitos na própria Constituição. Eu acho que todo civil, né, toda pessoa deveria entender o que está na Constituição, que a Constituição como dizer, a lei maior que vai partir para as políticas públicas depois. Se existe política pública, porque está escrito na Constituição. Se a gente tem direito à cultura, por isso que está formando a política agora, que foi criado o sistema de cultura agora.
mas porque já temos como direito escrito, direito à cultura, direito à lazer. Baseado nisso que você está dizendo, eu posso afirmar que o beneficiado, então, é a sociedade? É a sociedade, mas é um todo. Porque igual eu falei, assim, eu não posso excluir o governo porque ele sai sendo beneficiado porque tem alguém que possa fazer o que ele tem que cumprir. A organização civil, sim, ela vai receber o dinheiro, vai contratar uma equipe, vai trabalhar para isso e as organizações, cada um tem uma causa. Né? Se a partir do que cada um tem uma causa, ela tem uma política a ser atingida, então ela também, com esse recurso público, ela é beneficiada. E quem é beneficiada por tabela? A comunidade, porque é a comunidade que vai receber o projeto. Então ali até a própria comunidade ela tem que falar o desejo dela, vai vir aqui, não vai, tem que falar não só para a instituição, mas para o próprio governo, esse projeto não atende, mas é através de projetos sociais, que geralmente a grande maioria são as organizações sociais que conseguem entrar nas áreas de vulnerabilidade e resgata crianças que estão ali, seja com projetos voltados para a fome, seja com projetos de dança, que a criança não fica na rua e vai fazer um projeto de dança, ou de leitura, esporte, uma atuação que faz um resgate, faz um resgate. E o agente cultural também, que é aquele que vai fazer a cultura. Aqui, Karina, temos uma questão, vou colocar um ponto de interrogação, que certamente você deve estar pensando, o que a empresa privada está fazendo aqui? Em que caso ela é beneficiada? Olha, eu sei que as empresas privadas são beneficiadas porque são contratadas, por exemplo, numa turnê musical é contratada empresa para montar palco, iluminação, sonorização, cenografia e uma série de coisas, o catering, que é entrega de alimentação. Mas aqui é todas as empresas que recebem recurso direto? Como funciona isso? Aí é aquele negócio, como eu falei, assim, o universo do projeto ele é gigantesco. Aí quando você parte para o lado empresarial, você tem, por eu trabalhei muito com licenciamento ambiental, elas têm as questões de responsabilidades socioambientais dentro da empresa. A compensação ambiental. Compensação ambiental requer o quê? Projeto. Né? E não pode ser qualquer projeto, tem que atender ali a comunidade. Então você vê que a comunidade está junto. Aí se você está fazendo um projeto, principalmente as organizações sociais, né? Que acaba dando mais benefício para as empresas. Se ela tem que atender os compromissos com a ESG, com as ODS, que é para entrar na Bolsa de Valores, para também poder atender as Bolsas de Valores, você vai ter que contratar um projeto, né? Mas qualquer projeto? Não, é o projeto que está atrelado conversa com as legislações, com interesse público. Mas aí você perguntou, mas por que a empresa está nesse rol de recursos públicos, né? Aí uma das partes, né, do recurso que é a doação. Quando a empresa faz uma doação do imposto, né, que ela deixa de dar para o governo, que o governo tem essa premissa para você ser restituído como depois. Como é o caso da Lei Rouanet. Exatamente. Quando ela deixa de dar para o governo, ali o dinheiro não é dela. Esse dinheiro é do governo. Ela apenas vai ter um compromisso de gerir aquele dinheiro ali aplicando em projetos. Então ela também é beneficiada, porque acaba cumprindo os seus objetivos. Exatamente. Voltados de compromisso social, porque a lei está gerando impacto, né? Porque a ESG ela tem essa premissa: compromisso ambiental, compromisso social, compromisso corporativo. Então é um conjunto de ideias que você tem que entender, né? De legislações, normas, compromissos. Antes de pensar em escrever o projeto, pense em tudo isso aí, viu, Quem que vai executar o projeto? E até mesmo falando de empresa privada, que empresa que vai apoiar, por exemplo? A gente está numa área X, em determinada cidade, aquela área X tem sérios problemas com crianças assim, né, na rua, desamparadas. Então aquilo ali eu quero entrar com um projeto de amparo àquela criança, eu quero atender, né, com educação e assistência social, né? E já vai identificando quem é empresa privada que está ali na região, que está ali, às vezes, do lado dessa problemática. Qual né? o impacto, né? A gente fala assim, qual o impacto da atividade da empresa na sua comunidade que pode voltar para um projeto para compensar aquele impacto que está ali. Às vezes tem impactos que a gente sabe, né? Nunca serão compensados, mas talvez amenizados com entregas sociais de grande valor. Não adianta, gente, não vamos aqui viver num mundo de fantasia.
a partir do momento que a gente existe, a gente está gerando impactos. Exatamente. Impacto ambiental. Todos nós, né, mínimos ou maiores, estamos gerando impacto ambiental, né? Então é conversar, dialogar em sociedade, ver quem está ali do lado, quem pode apoiar, né, quem está minimamente conectado à sua causa, ao seu projeto e trazer. De repente, junto até nessa escrita, né? Até a própria empresa privada, ela tem o setor dela de resíduo, né? Principalmente indústrias, que tem alguns resíduos que ela pode ser transformada em artesanato, né? Então, assim, se você entender a legislação de reciclagem, a empresa ela pode fazer essa doação para transformar em produto e gerar renda com aquele produto ali. Ela pode usar um problema interno que ela tem e transformar num projeto. Inclusive, tem até uma lei de incentivo à reciclagem. Tem uma lei de incentivo já recente, né? Tem mais coisas que a gente tem que deixar, senão a gente não conclui aqui o nosso objetivo, né? Fala um pouco desses princípios da administração do recurso público, o que é importante também saber, afinal, todo o projeto é de interesse público, vai ser pago com recurso público. Fala um pouquinho dessas sanções, né, dessa administração, do que confere ali, no que diz respeito a obrigações. Quem vai passar um projeto? Você pode até me perguntar assim, mas quem utiliza recurso público é um servidor público? Não é servidor público. Servidor público é aquele que existe, tem um contrato. Mas a partir do momento que a gente está utilizando o recurso público, a gente é um agente. Um agente desenvolvedor social. Ou seja, a gente tem as mesmas responsabilidades que uma administração pública tem de utilizar aquele recurso. Então, qualquer nível de prefeitura, por exemplo, acessar um fundo municipal, uma lei municipal de incentivo, como muitas que a gente tem aí pelo Brasil. Cito com grande prazer a lei municipal de Cachoeira de Itapemirim, aqui no Espírito Santo, a Lei Rubem Braga, né, e até dar um alô para o pessoal da Lei Rubem Braga. É uma lei que funciona muito bem, é uma lei que há anos, né, tem fomentado cultura em Cachoeira de Itapemirim, várias linguagens, são vários eixos de linguagem que são contemplados, e a gente sabe que tudo é muita luta, né, para acontecer, e eu considero uma lei bem sucedida, a lei municipal. Até para isso tem que entender, né? Aí é onde a gente fala que quando você utiliza recurso, você tem que entender até o que é um recurso. Certo. Né? A questão de você contratar. Por exemplo, você faz um projeto que envolve criança. Se você não vê quem você está contratando, você pode contratar uma pessoa pedófilo, você pode tratar um criminoso. E como que você vai atingir aquilo ali contratando aquelas pessoas? É a mesma coisa, você vai fazer um projeto para mulheres, né? E você contrata um homem, a mulher já está meio assim e tal. Então tudo ela requer, como eu sempre falo, entender a legislação e entender o estudo público, aquilo ali que você tem, as pessoas que você quer atingir. E quando você utiliza um recurso, você tem umas regras, você tem a questão da prestação de contas, né? Principalmente, como eu falei, você tem que ter, como é que fala? A questão dos princípios básicos, que é referente à legalidade, você tem que estar nas normativas, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Exato. Aí você tem que pegar e dar publicidade a tudo isso. Entendeu? Como assim, na própria política, você tem lá as normativas, que você não pode ter isso, não pode ter aquilo para entrar, não ter ficha criminal, né? Tem uma coisa que está vinculada a tudo isso. A gente vai ter como continuidade dessa aula a parte só de documentação. De documentação. As certidões, você tem que estar. Isso aí, gente, eu falo para vocês, é sofrível. Eu entendo, já passei por isso. É sofrível ter tudo em dia? É sofrível, porque eu acredito que seja parte da nossa Constituição. É legal, isso não é uma afirmação, é uma constatação minha. Tem pelo menos aí 20 anos que eu atuo no terceiro setor. E é normal aquele jeitinho, vou dar um jeitinho e vou botar o nome da minha mãe, meu nome tá sujo, vou botar o nome da minha mãe, o nome do meu irmão. Não consegui passar porque eu estava devendo ali o IPVA da minha moto, do meu carro. Gente, pelo amor de Deus, quer ter um recurso público e não quer ser responsável, nem entra nessa parada, né? Porque realmente
é uma demanda que requer realmente a pessoa estar correta, estar com o nome limpo, né, Karina? Saber contratar. Até da forma de contratação, fala da impessoalidade, né, da moralidade. Fazer um processo seletivo, às vezes, se você é uma organização social, eu tenho uma vaga aqui para ser um instrutor de oficinas de capoeira, né, um instrutor de oficinas de dança. Faça uma seleção, quantos bons capoeiristas, quantos bons dançarinos tem na sua cidade. Faça uma ficha de todos, vê se não tem nenhum problema fiscal, né? Ninguém sendo processado, né? Porque você vai lidar com recurso público, né? Lá na frente pode dar ruim para você. É tanto assim que na prestação você tem que dar publicidade a isso. Então imagina, você tem um projeto, você tem uma pessoa lá que pode ter umas complicações, como que a empresa também vai aportar o dinheiro? Então você tem que pensar como um todo. Seu projeto ele está ali não para atender o seu desejo, mas o desejo de um todo. De um todo, né? Muito bem. Aqui a gente fala um pouquinho, né, de cada um. A legalidade que fala que o administrador deve ser escravo da lei para não ficar à mercê dos homens. Forte isso aqui. Ou seja, aquele chato mesmo. Aquele que entende as legislações, o princípio pelo menos dela, né? Se você entende e aplica, você não sofre a penalidade. Essa é a regra. Nem fica com o rabo preso com ninguém. A impessoalidade, né? A gente fala da questão do agente administrativo não trazer isso por interesse próprio. Um exemplo, você está com uma demanda de um projeto, vamos falar da cultura que é a nossa área, né? Um circuito literário, né? Vou chamar minha irmã, mas a minha irmã nunca mal lê livros, por exemplo. Por que eu vou colocá-la como oficineira de leitura? Tem que, na verdade, não tem que governar em cima do meu interesse, mas do interesse daquele projeto ser bem sucedido e se elevar, inclusive, como um negócio itinerando para outros municípios. Vou contratar a Maria, que é uma oficineira, ela é uma contadora de histórias, tem um currículo muito melhor que o da minha irmã, para aplicar para aquele objetivo. E é aquilo também, né, Camila, que quando a pessoa escreve um projeto com interesse do recurso público, ele não está fazendo para ele, né? Ele não tem que colocar pessoas do rol dele que não estão vinculadas àquela atividade ou que não tem conhecimento da atividade, né? Vou colocar todo mundo aqui para segurar o dinheiro. Não é isso, porque o projeto ele está ali, como você falei, para interesse de todos. Né? Então você tem que ser impessoal nisso aí e contratar pessoas que atingem aquele objetivo ali. Junto vem a moralidade, né? Que é a questão também da utilização dos recursos públicos, da publicidade, aquilo que você falou, tudo tem que gerar publicidade, postar nas redes sociais, né? Às vezes, como parte da exigência do recurso público, é colocar as logomarcas, né? Aplicação visual do município, de onde está saindo o fomento, do estado, às vezes do governo federal. E eficiência. Fale um pouco dessa eficiência para fechar com chave de ouro aqui a nossa aula. Princípio da eficiência, o que significa isso? Então, assim, eu já vi muitos projetos que a pessoa pega o recurso, vai lá, faz para meia dúzia de pessoas. Não, mas talvez não teve público, aquele dia choveu, como assim? Não, existe, que a gente... tem gracinha aí na palavra. Não, a eficiência, ela tá que você, quando vai fazer uma coisa, você se propõe a fazer, independente do valor, você tá com aquele recurso ali, você tem que fazer uma coisa de qualidade. Entendeu? Então, o projeto ele tem que trazer resultados. Então, se você está fazendo um projeto, qual o público, a quantidade, você tem que mensurar. O que acontece hoje com a maioria do recurso público e projetos? Não tem índice, né, de mensuração, de qualidade, né, de quantidade, né, eficiência, né, que está falando assim, como que eu vou medir a eficiência do projeto? Né? Aquilo ali atingiu o público, Eu esperava 200 pessoas na apresentação circense na praça naquele dia, mas vieram 100. Não atingi, ficou pela metade, mas eu posso complementar dizendo que eu chamei, divulguei, fiz ampla divulgação do jeito que manda a cartilha, contamos com mobilização de parceiros. Mas aquela praça não aderiu e era a primeira edição, vai que na segunda tenha mais pessoas, né? É importante, então, esses dados é importante até mesmo para rastrear, digamos aí, mapear e rastrear.
se o projeto ali naquele local atende, o determinado projeto atende nesse local? Não, se não atende, não atendeu por quê? Ou, é um sucesso, então a gente tem que levar outros projetos daquilo ali. Sim. Então o projeto nada mais é um instrumento para poder medir se a política pública no local está funcionando ou não. É um instrumento fantástico, né? Muito bem. E agora, para fechar essa aula, com chave de ouro, na verdade é aula 1 de 2, onde a gente fala exatamente do que você precisa saber antes de escrever o projeto e querer passá-lo, né, submetê-lo nas leis de incentivo, nas chamadas, nos editais e nas oportunidades. É importante saber isso tudo, pessoal. Falando dessa lei 8.429 de 92, o que ela traz de importante para os projetos, Karina? Isso aqui a gente falando de projetos... Qualquer projeto, né? Qualquer projeto. Qualquer iniciativa para a sociedade, com recurso público. Então, assim, como eu falei, é recurso público, a lei é mesmo que um servidor público utiliza, entendeu? Então, se você está usando o recurso, você tem que entender qual a aplicação do recurso e qual as implicações, né? Os problemas que, se você não fizer direito, o que pode acontecer. Então, você pode sofrer sanções penais? Pode. Né? Se você não entregar a prestação de conta, por exemplo, de um projeto, de acordo com o que você fica com um passivo, seu nome é negativado. Vamos supor, eu captei 18 mil para um projeto fotográfico, uma exposição fotográfica. Deu tudo certo, bombou, a galera gostou, mas assim... Cara, eu tenho dificuldade para planilhar tudo. Eu paguei um artista, não me deu uma nota fiscal ou um recibo. Ou a nota fiscal é fria, né? Ou a nota fiscal vem da... Enfim, mas será que eu não posso ter um diálogo? Eu não entreguei a tempo, eles vão me cobrar os 18 mil, é isso? Aí depende de cada governante como que vai ser feito, mas o que acontece? Se você pegou 18 mil, você tem que comprovar tudo que você gastou com esses 18 mil. Com as notas, os recibos, em alguns casos, eu acho que recibo também está caindo, né? Vai ter um momento que todo mundo vai ter que depende da legislação. Se for municipal, né, já aconteceu o próprio município aceita recibo, certo, né? Mas a gente sabe aí que a legislação tributária mudou, a formato está mudando, então as pessoas daqui para frente elas são obrigadas. Né? Bem chulo, mas você sabe que eu sou bem aberta. O pau tora, gente. O pau tora. O ideal é sempre trabalhar com compor fiscal. Mas o oficineiro é um pescador, é uma pessoa da comunidade tradicional? Aí não, né? Aí tem que entrar no acordo, converse sempre com a gente que está fornecendo recurso. De repente, uma associação, né? Dialogue, é bom verificar isso aí para não ter essa sanção aí. O que acontece quando a pessoa não presta conta? O nome dela é negativado, né? CPF, então, gente. CPF negativado, não tem passaporte, não tem nada disso. Explica a vida dela pessoal, toda vai pro brejo. Fica tudo muito bem restrito, com o CPF incluído aí na lista da dívida ativa do município, do estado, do governo federal. Na verdade, a gente não anda como empreendedor, como empresário nessa área do terceiro setor, né, Karina? Aí a negativação, você não consegue crédito, você não consegue um monte de coisa, né, querendo ou não, com o nome como de CPF. Nem passar outros projetos. Nem passar outro projeto, trava totalmente a vida. Então, Karina, eu quero agradecer, quero te chamar para permanecer comigo. Afinal, a gente tem a segunda parte da aula onde a gente vai falar sobre documentação. Né? Ali é a parte, vamos dizer, estrutural que vem junto com o projeto na hora da submissão. O que é importante saber antes de pensar na sua ideia, no seu projeto e submetê-lo. Fique com a gente, eu vou deixar aqui o link da aula 2. Da mesma forma, na aula 2 eu deixo o link da aula 1. É super importante, para não dizer essencial, conhecer essas regras. Obrigada pela atenção de sempre. Quem não seguir, siga a gente para aprender tudo sobre projetos e terceiro setor. E até a próxima aula. Até a próxima.